crescente fenômeno da digitalização está cada vez mais presente em nossas vidas. E não podia ser diferente no mundo dos livros. O e-book, o livro digital, como é normalmente conhecido, está mudando quase tudo. O hábito de leitura, a forma de contar histórias, o mercado editorial e até mesmo políticas de governo. Esse é um dos principais assuntos que eu converso hoje com a professora Marisa Lajolo. Professora, seja muito bem-vinda ao Conexão Universitária. Oi, Daniel. É muito bom a gente estar aqui para discutir livro digital e fazer essa discussão num meio não impresso. Né? Exatamente. Quer dizer, a gente já está combinando linguagens aqui. Perfeito, exatamente. Professora Marisa, para a gente começar o nosso bate-papo, o que são livros digitais? Olha, essa pergunta é uma boa pergunta que dá horas de discussão, né? Quanto mais especializada for a pessoa para quem você fizer essa pergunta, mais longa vai ser a resposta. Como eu não sou uma pessoa especializada nisso, a minha resposta não vai ser tão longa. Tudo bem. Eu acho que você tem dois tipos de livro digital. Ou, melhor dizendo, você pode chamar de digital dois tipos de produto digitalizado. Um deles é muito parecido com aquele resultado que você tem na tela quando você acaba de digitar o seu ensaio, o seu trabalho final. Então, você tem um texto escrito digitalizado. Como se fosse uma espécie de PDF, alguma coisa assim. É uma coisa como se uma coisa gravada em PDF, gravada, digamos, talvez também em EPUB, mais ou menos parecido com o ponto doc quando você grava, né? Isto, você compra atualmente vários livros chamados livros digitais e que são isso. É um texto longo que está digitalizado e que é ótimo, porque você pode levar no seu gadget, na sua maquininha, você pode levar 50, 100, 200 livros sem ter que carregar uma mala. Mas a grande coisa do livro digital, e o livro digital que propriamente deve ser chamado de livro digital, eu acho que é aquele objeto, aquele conteúdo digital que se vale de diferentes linguagens e permite o trânsito de uma linguagem para outra, permite uma interação física com o leitor, quer dizer, o leitor põe lá o dedão e muda a tela, o leitor escorre o dedo e passa uma outra imagem, um conjunto de slides, você tem um gramofone, você toca, ouve uma música. Então, o livro digital mais sofisticado e com propriedade chamado de livro digital é o livro que acopla diferentes linguagens. A linguagem verbal escrita, a linguagem verbal oral, a linguagem visual, a música, o desenho. Essa seria a principal diferença, né? Para o leitor, ou seja, ele tem a oportunidade de interagir mais, seria isso ou não? Então, Daniel, você sabe que essa resposta, essa sua pergunta, ela é super interessante porque eu não sei bem o que eu acho. No seguinte sentido, eu acredito que o leitor, ele sempre interage com aquilo que ele está lendo, né? Então, quando você lê um livro de crime, eu adoro histórias policiais, você interage, por exemplo, quando você se põe no lugar do detetive para ver, será que eu faria isso? Ou quando você se põe no lugar do assassino e diz, mas por aqui vai dar certo. Então, o livro impresso, ele também permite um tipo de interação. Agora, a interação do livro digital é uma interação mais complexa, que inclusive exige do leitor chamado navegador, exige uma pluralidade de competências em diferentes linguagens, que só agora é que a gente está vendo como é que isso funciona. E essa pluralidade é provocada pelo próprio livro digital. Exatamente, essa pluralidade é provocada pelo livro digital. Até você está ajudando aqui a definir, quer dizer, eu acho que o livro digital autêntico é o livro que provoca uma multimedialidade, múltiplas linguagens com as quais o leitor navegador vai se familiarizar. Entendi. Em relação à forma de contar as histórias, né, as narrativas, né? E aí entra aí o conceito de narrativas multimediáticas. Multimediáticas porque elas se valem de diferentes linguagens para contar a história, né? Você acha que esses suportes tecnológicos que permitem isso e até a familiaridade, como você disse, né, em relação a essas habilidades que a gente vai adquirindo com esses suportes, como iPad, tablets, enfim, né, e diversos Kindle, enfim, todos esses e-readers, né, elas vão
mudando o jeito da gente entender aquilo que o autor queria dizer? Olha, eu também gosto dessa sua questão, porque ela também é bastante polêmica, né? Eu nunca tenho certeza do que o autor queria dizer. Aliás, eu não sei nem se ele sabia o que ele queria dizer, né? Mas eu acho que a tecnologia permite uma pluralidade maior de hipóteses quanto aos sentidos que você pode construir com aquele texto. Mas veja, isso é algo inerente às diferentes linguagens humanas. Por exemplo, quando a tradição da narrativa, né, você está falando de contar história, a tradição da narrativa é oral. Então você tinha os andarilhos, os peregrinos, as pessoas que viviam em cidades assoladas por pestes e por epidemias. Havia várias situações coletivas em que alguém contava uma história para os outros, né? Esse alguém que contava as histórias para os outros tinha vários, digamos, macetes para contar essa história. E um deles, que é o que me seduz muito, é a história da avó que contava uma história de fadas para as crianças. No fim terminava com uma festa de casamento e ela dizia, olha, eu fui à festa, eu tinha trazido uns docinhos para vocês, mas eu escorreguei e só sobraram esses, e dava os doces para as crianças. Então, ela permitia uma passagem do mundo ficcional, verbal, para os doces lá que ela mostrava para as crianças. É um pouco o que o digital faz, né? Quer dizer, menos saboroso do que ganhar docinhos da vovó. Mas, de qualquer maneira, você pode ler uma história. Isso se passou no Rio de Janeiro, você pode clicar lá, aparece Pão de Açúcar, Corcovado, ou você sobe no avião. Entendi, quer dizer, não é uma coisa tão nova como aparentemente, né, está sendo divulgado aí, né? Eu acho que as coisas talvez novas... o suporte tecnológico sim, Isso. Mas o jeito não é tão novo assim. Eu acho que você disse uma coisa interessante que é verdade para muita coisa. Nada é inteiramente novo, nada se cria do nada. Eu acho que as criações humanas, elas se constroem em cima do que veio antes. Então, a linguagem, a imprensa veio em cima do manuscrito, né? A imprensa digital veio em cima da imprensa não digital. E você vai tendo o mundo assim, né? Mas não é uma ruptura com o que vinha antes. E, sobretudo, a questão da narrativa, alguns estudos de psicolinguística, de neurolinguística, que propõem uma coisa fantástica, que é assim, que o ser humano nasceu para falar. E não apenas para falar, mas para contar histórias. Então, quando você fala da importância do mundo digital para narrar histórias, você está entrando em algo extremamente inerente ao ser humano. Então, você tem a história que é contada lá pela avózinha ou pelo peregrino que viajava com os outros peregrinos, depois você tem o livro, depois você tem o cinema, depois você tem, depois, hoje você tem a história narrada no livro digital. Entendi. E aqui no Brasil, Marisa, nos Estados Unidos e na Europa já é bastante comum o uso do livro digital, né? Tem substituído aí às vezes muito, na própria academia, na universidade já é muito usado, e as pessoas me parece que estão consumindo bastante esse tipo de formato de livro, né? E aqui no Brasil, como é que está o ambiente, as pessoas, o mercado, como é que você vê isso aqui? Olha, eu acho que a gente está no começo. Algumas pesquisas feitas sugerem que não há tanta demanda pelo livro digital aqui no Brasil quanto se esperava que tivesse. Mas, ao mesmo tempo, também essas mesmas pesquisas mostram que não se tem formas de avaliar isso no Brasil ainda. Então, essas pesquisas tendem a fazer supor que há mais gente consumindo e usando livros digitais do que as pesquisas mostram, né? Não está muito aferido isso, né? Não está muito aferido, exatamente. Mas você tem gerações e gerações que estão muito mais familiarizadas com linguagens digitais do que com linguagens impressas. Isso é algo que preocupa demais os educadores, as autoridades de educação, a ideia de que o livro vai morrer, as pessoas vão nascer com o dedinho assim, porque só vão digitar.
Isso é meio uma bobagem. As pessoas sempre, o ser humano sobrevive, ele que inventa as tecnologias, ele sobrevive com as tecnologias ajudam a viver melhor. Eu acho que ninguém adere a uma tecnologia que piora a qualidade de vida. E falando sobre isso, tem um artigo, né, do próprio Machado de Assis, né, de 1859, né, que é uma espécie enfim, ele estava decretando quase que o aniquilamento do livro em função do jornal, né? Ele escreveu esse artigo num jornal, né? E, curiosamente, ficou muito conhecido por ser um escritor de livros, não um jornalista, né? Então, aconteceu justamente o inverso, né? Esse artigo do Machado de Assis, ele precisa ser redescoberto pelas pessoas que querem discutir novas formas de leitura, novas formas de imprensa. Porque, é como você disse, é um artigo de um Machado jovem, do Machado que estava começando a colaborar em jornais, numa época em que no Brasil só tinha a chance de ser escritor quem também era jornalista, e ele escreve com todas as letras que o jornal vai matar o livro, porque o jornal é mais democrático do que o livro, porque o jornal tem maior circulação que o livro. Então eu fico imaginando assim, né, a gente baixar o Machado de Assis e perguntar, e aí, meu, como é que é? O seu Dom Casmurro digital é a mesma coisa que o seu Dom Casmurro impresso? Eu acho que trazer Machado de Assis para discussão é uma coisa ótima. Exatamente. Marisa, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho então a gente volta então com o segundo bloco do Conexão Universitária. Até já. Olá, estamos de volta com Conexão Universitária, que hoje tenho o prazer de receber a professora Marisa Lajolo. Professora Marisa, a gente estava conversando a respeito do livro digital no primeiro bloco, e muita gente fica curioso, né, como a senhora que sempre estudou literatura brasileira, em especial Monteiro Lobato, tem curiosidade e, enfim, está envolvida com projetos de vanguarda como esse, mas as pessoas ficam curiosas de saber como tudo começou. E a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional e tudo mais. Bom, eu gosto da palavra que dá nome a esse programa, que é conexão, né? Quer dizer, porque a vida é uma série de conexões que você vai montando. E eu acho que se Lobato fosse vivo, ele estaria ouriçadíssimo pelo mundo digital. Ele foi dos intelectuais brasileiros mais antenado com a modernidade, né? Ele começou uma trajetória intelectual no fim dos anos 10 do século XX. Ele escrevia à máquina, ele recomendava que as pessoas escrevessem à máquina, o que era uma modernidade absoluta para o Brasil daquele tempo. Então, eu acho que uma homenagem a ele é falar de livro digital a partir de uma perspectiva do Lobato. Tem tudo a ver com o Lobato. Tem tudo a ver, acho que tem tudo a ver com o Lobato. E aí, a minha trajetória, eu sou professora desde que eu me lembro como gente. Eu fiz faculdade já dando aula, eu dava aula em cursinho, gostava muito de dar aula em cursinho, e foi em cursinho que eu aprendi uma coisa que até hoje eu acho que é verdade, que o aluno tem sempre razão. E que, então eu me lembro que a grande alegria nossa de professor do cursinho era quando a gente matava a questão que caía no vestibular. E isso você sentia uma solidariedade entre você e o aluno, etc. e tal. Depois, quando eu mudei de lado, quando eu virei professora universitária, eu cheguei a trabalhar na FUVEST, cheguei a trabalhar no vestibular da Unicamp, e sempre essa ideia do aluno que está do outro lado foi uma coisa que me seduziu muito. Então, eu era professora, fiz pós-graduação, fui trabalhar na Unicamp. E quando você trabalha numa universidade, você sempre tem uma chance grande de escrever, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que
que eu escrevi foi um livro didático que eu escrevi com 2 companheiros e que foi um fracasso absoluto e completo de bilheteteria e um sucesso de crítica. Até hoje eu aprendi a lição. O que é sucesso de crítica é um fracasso de bilheteria. Né? Então essa ideia da obra-prima e do best-seller, digamos que eu sou mais pelo best-seller do que pela obra-prima. E nesse ínterim, me propuseram escrever uma biografia do Monteiro Lobato. Eu achei uma ideia interessante porque eu fui uma criança que leu Monteiro Lobato muito. E aí eu escrevi a biografia do Monteiro Lobato para a editora Brasiliense, que era editora do Monteiro Lobato. E essas coisas marcam, você não sabe, não é que você acorda um dia e decide, eu vou passar a minha vida estudando Monteiro Lobato ou Machado de Assis. Eu acredito que há certas coincidências que a partir de um certo momento você não escolhe mais. Né? Esse livro do Monteiro Lobato me marcou muito, eu comecei a trabalhar com literatura infantil, era uma época em que a universidade brasileira não considerava a literatura infantil algo nem importante e tampouco literatura. Mas eu comecei a perceber que os alunos tinham um interesse muito grande em literatura infantil, porque eles davam aula, eles precisavam conhecer essas coisas. E daí eu fui trabalhando com literatura infantil, uma companheira, Regina Zilberman, nós escrevemos muitos livros juntas a 4 mãos, é uma outra experiência que eu acho muito interessante, a experiência do trabalho intelectual coletivo. E daí foi indo. Daí eu cheguei aqui no programa de hoje. Mas antes disso, teve um pós-doutorado na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência? Ótima. A John Carter Brown, a Universidade John Carter Brown tem uma biblioteca que é uma biblioteca especializada em documentação colonial da América, das 2 Américas, as 3, Norte, Centro e Sul. E eu fui para lá atrás de documentos sobre leitura no Brasil no período colonial. Porque é algo que se sabe bem hoje, que a política de colonização portuguesa foi uma política absolutamente obscurantista. O Brasil foi dos últimos países do mundo a ter uma imprensa. Né? Portugal se caracterizava por proibir a imprensa nas suas colônias, exceto naquelas em que a tradição local implicava em língua escrita e em textos impressos. Então eu queria ver decretos, essas coisas todas, e achei. Fui para lá e passei meses maravilhosos numa biblioteca excelente, com documentos completamente... eu jamais imaginei que eu ia conseguir ver o certificado de censura dos Lusíadas de Camões. Durante muito tempo, eu dei muita aula de literatura portuguesa. E uma das coisas que a gente aprende quando dá aula de literatura portuguesa é que quando Camões publicou os Lusíadas, rapidamente houve uma contrafacção, quer dizer, houve um plágio, alguém publicou sem autorização. E a diferença uma das diferenças entre edição autêntica e edição falsa é o pelicano, que um está com o bico para a direita, o outro está com o bico para a esquerda. Isso era uma coisa que eu só sabia assim em teoria. E não é que em Brown tinha os dois Lusíadas. Eu não acreditava que eu tinha ali em cima da mesa os 2 livros que para mim eram uma coisa assim completamente misteriosa. Então foi uma experiência sensacional, além de conhecer uma universidade que tem um excelente programa de língua e literatura brasileira. Então foi uma coisa muito boa. Eu acho que passar fora um tempo é ótimo para todos. E Marisa, a gente percebe o teu entusiasmo por esse material de pesquisa, essa documentação, né? Você acha que o pesquisador dessa área, né, ele tem que ter essa vontade de ir atrás, de conhecer, de buscar realmente com profundidade materiais para fazer uma boa pesquisa? Olha, eu acho que sim. Eu acho que atualmente a pesquisa na área de letras, ela se materializou muito, né? Um pouco graças à internet também, porque imagine que final do século XX, nas últimas décadas do século XX, se você queria fazer uma pesquisa sobre Machado de Assis no jornal, você tinha que ir para o Rio de Janeiro, onde estão os jornais, supor que não havia greve do funcionalismo público, há um horário onde você pode consultar as bibliotecas e os acervos de documentos.
No momento em que isso está digitalizado, você tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, você tem a biblioteca do Dr. José Mindlin aqui na USP. Então, isto permite que o pesquisador acesse os textos propriamente ditos sem estar de segunda mão, não é? Então, eu acredito que essa pesquisa, esse tipo de pesquisa na área de letras, me seduz muito e me seduz muito mais do que uma pesquisa mais cerebrina, que é do tipo assim, Machado de Assis teria lido Kant, aí eu vou ler Kant, vou ler o Machado de Assis e vou tentar descobrir o que na obra do Machado de Assis me lembra a obra do Kant. Se eu fosse fazer essa pesquisa, eu começava por ver no tempo do Machado de Assis quantos exemplares de Kant havia no Brasil para que ele pudesse ter lido, né? Exatamente. Então, atualmente, a pesquisa tende a uma perspectiva, digamos assim, mais material, mais concreta, e que é fascinante, porque quando você encontra o papel que você esperava, ou quando você encontra um papel que você não esperava, mas que sugere alguma coisa, é meio como o personagem do romance policial. É como um detetive, né? É como um detetive. Você achou ali a faquinha que o cara tinha escondido embaixo do tapete. E você achou a faquinha do Monteiro Lobato, ou várias faquinhas, quando você foi investigar o material? Olha, eu, na realidade, eu tive a sorte de trabalhar com uma excelente equipe de alunos. Então, depois de eu ter trabalhado com Lobato, escrito biografia dele, etc. e tal, nós conseguimos na Unicamp um conjunto muito grande de documentos do Monteiro Lobato. Então a família depositou na Unicamp por volta de 10 mil documentos e livros que foram da biblioteca do Monteiro Lobato. Então você tem livro que você abre e está anotado ali com a mãozinha dele, o que ele achou, etc. Várias pistas ali, né? Várias pistas. Então, a partir desse material, eu tive a sorte de ter um conjunto de orientandos de mestrado e de doutorado, na realidade, primeiro de mestrado e depois eles passaram para doutorado, e nós trabalhamos com esse acervo. E o resultado desse trabalho foi um livro chamado Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Infantil, e depois um segundo livro que se chama Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Adulta. Então, com esse conjunto de pesquisadores, nós fomos atrás dos rascunhos das diferentes edições. Então, o que a gente achou nesse ínterim, né? A gente aprendeu que o Monteiro Lobato reescrevia constantemente os textos dele. Então, isso reforça um pouco, isso contraria um pouco a ideia de que o autor ele se inspira e escreve de uma vez só. Não. Ele escreve, ele reescreve, ele manda para o amigo palpita, etc. e tal. Então, é como se fosse um burilamento. Ele vai esculpindo, refazendo, trocando. Exatamente, a palavra é essa, é um burilamento, ele vai esculpindo, e ele vai esculpindo ouvindo outras opiniões, quer dizer, o trabalho se torna um pouco um trabalho coletivo, né? O que me seduz muito, porque uma das coisas que me incomoda é uma espécie de ideia elitizada do que é a literatura e do que é a arte. E esses trabalhos com a materialidade do livro vêm mostrando que a arte não é nada elitista, que a arte ela é um trabalho como outros, que o artista batalha para ganhar dinheiro. O próprio Machado tem algumas cartas com os editores dele, onde ele diz, olha, aqui a letra está muito pequenininha, meu livro vai ficar mais fino é mais barato você vai ganhar menos dinheiro e eu também. Então você começa a perceber que é uma espécie de encobrimento do trabalho, do caráter de trabalho do artista, que esse tipo de pesquisa mexe um pouco. Normalmente, o próprio esquema publicitário, marqueteiro, que cria, digamos assim, uma aura de mistério em torno do autor, ou cria histórias fantasiosas para vender os livros. Mas, na verdade, ele é um trabalhador e sua camisa também, né? Sua camisa. O Bilac tem um verso que eu gosto muito, que fala, ele está falando do poeta, mas vale para todo artista. Ele diz que o poeta trabalha e teima e lima e sofre e sua. Né? Eu acho que são verbos que definem a função de um trabalhador. Né? E você disse uma coisa interessante, porque a publicidade, ela apaga isso, né? Quer dizer, e não só a publicidade, a academia apaga isso, a escola apaga isso. Hoje você tem uma certa tendência, talvez as coisas estejam mudando um pouco, talvez se esteja tentando entender o produtor de arte como um produtor. Bom, Marisa, nosso programa está chegando ao fim, a gente sempre deixa para o final uma dica, né?
uma dica para os pesquisadores, gente que gosta de pesquisar na área que você pesquisa e que assistiu o programa e ficou com uma vontade louca de ir atrás do seu autor preferido. Qual é a dica que você dá para alguém que queira entrar para esse mundo maravilhoso da pesquisa? Olha, eu acho que a ideia de pegar um autor de que a gente gosta é muito boa. Mas também é muito boa a ideia de você pegar um autor sobre o qual você não sabe nada. Porque esse autor sobre o qual você não sabe nada, o que você for encontrar dele, você vai ter mais liberdade de interpretação, porque isso não vai estar misturado com o gosto daquela pipoca que você comia aos 13 anos quando você lia Monteiro Lobato. Então eu acho que são dois caminhos distintos. Mas eu também acho que um caminho importante para o pesquisador contemporâneo, sobretudo para o pesquisador jovem, é ele trabalhar com essa materialidade, é ir atrás de diferentes edições, tentar encontrar a primeira edição. Você falou da publicidade, qual foi o tipo de lançamento que o livro teve. Existem cartas de leitores para o escritor. O escritor ganhava a vida como? Como escritor, ou ele era publicitário, ele era funcionário público? Quer dizer, fazer um estudo mais da inserção social do escritor e da sua obra na sociedade é um caminho que eu acho bastante interessante. Dá boas teses e bons romances. Ótimo. Então, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui, Marisa. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. E o Conexão Universitária fica por aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande para nós no e-mail cnu@cnu.org.br. Até uma próxima edição.